porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, outros seus irmãos odiaram e já não podia falar com ele pacificamente. A questão, quando nós vemos, desse amor que José tinha, Jacó tinha por José, despertou uma ira, um ódio muito grande dos seus irmãos. Porque José era tratado de uma forma, por ser mais jovem, seus irmãos mais velhos, seus irmãos iam para o campo apacentar, e seus irmãos já tinham mais costumes, já começavam a fazer intriga, fazer aquelas confusões que eles tinham, e José trazia essas notícias para o seu pai. Pai, eles estão assim, andando dessa forma, assim, assim, assim. E cada vez mais ia criando aquela rixa. E como nós lemos aqui no versículo 5, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: ouve, peço-vos, este é o sonho que tive. Estava atando feixes no campo, e eis que meu feixe, levantando-se, ficou de pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: tu deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o odiavam por causa dos sonhos e das suas palavras. Mas todos estavam ligados já nos propósitos de Deus. Os sonhos os quais José tinha, já eram os planos de Deus preparando para que tudo viesse a acontecer posteriormente. Quando nós temos, Deus havia revelado a Abraão e que sua descendência passaria 400 anos em terra alheia. Gênesis capítulo 15, versículo 13 ao 16. A paciência de Deus estaria até que a maldade dos amorreus chegasse ao ponto máximo antes de destruí-los e entregar Canaã aos hebreus. Evidente também que a necessidade de que Israel fosse para o Egito, a aliança matrimonial de Judá com as Cananéia e sua conduta vergonhosa, descrita no capítulo 38, indica-nos que o perigo que havia em Canaã de que os hebreus se corrompessem por completo e perdessem o seu caráter essencial. Eles já estavam ali se corrompendo ao se casar com as mulheres cananetas. E Deus faz com que, Deus ao olhar, para que eles não viessem se corromper totalmente, Deus os leva para o Egito. Estava tudo no propósito de Deus. Deus tira daquele ponto e os leva para o Egito, mas já aquela promessa, já em Gênesis 15, Deus falou: o povo passará 400 anos até que a maldade chegue ao meu coração. Quando eles começaram a ser muito oprimidos, muitos ali massacrados por Faraó, eles começaram a pedir de novo a misericórdia de Deus. Eles começaram a entender que Deus sempre esteve presente. Eles começaram a lembrar de Deus e o clamor deles chegaram até o Senhor. Aí na postura nossa aqui de hoje temos, a entrada de Deus na história, do povo de Israel. Falando da entrada de Deus na experiência do povo, deve-se dizer que é uma ideia muito forte do livro de Êxodo. E o nosso entendimento também. Na apostila. Mas qual? Essa que vocês ganharam hoje. Não deram apostila hoje não. Hoje não. Opa, o pastor me deu para começar hoje. Aí vocês entendem, eu vou falar com vocês. Essa aqui atrás aqui. Hã? Vamos fazer aqui atrás. Deixa eu ver. Acho que faz um piano lá. Eu só começou a ler, eu procurei aqui, eu achei. Essa aqui, ó. Que ela não saiu muito boa. Acho que ele pegou o piano. E tu tirou quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Ele só tirou 5 postilas, né? Acho que ele pegou o piano. O piano é a pressão. Dá para acompanhar um pouquinho, então, um pouquinho claro, mas dá para entender um. Tá? Vamos passando para mim, fazendo um favor. Aí você começa também, não é isso? Estava nem com de grampear.
Eles já estão passando já. Já? Então. Já recebeu? Já? Isso. Voltando aqui na apostila, falando da entrada de Deus na experiência do povo, deve-se dizer que esta é uma ideia muito forte no livro do Êxodo e no nosso entendimento. Deus usou José como um instrumento para levar a cabo o plano de transferir o seu povo para o Egito, e em toda a vida de José destaca as providências divinas. Em tudo Deus foi preparando, em tudo Deus foi mostrando ali os propósitos dele, nos sonhos de José. Quando lemos no livro de Gênesis a história de José, é uma história fantástica, uma história do poder de Deus, como Deus faz tudo perfeito. Nada fica fora dos planos de Deus. Deus, quando Ele nos dá uma promessa, Ele nos dá uma promessa por completa, porque nada fica pela metade nos planos de Deus. E Deus já estava estabelecendo ali os propósitos, onde eles estariam aprendendo a ser uma nação organizada. Quando nós lemos na vida de Moisés, os propósitos de Deus na vida de Moisés, como nós vamos passar aqui na apostila, os 3 períodos da vida de Moisés é interessantíssimo. 120 anos, período de 40 anos, de 0, de 1 aos 40, ele foi criado no Egito, com o propósito de quê? Aprender ali a administração, aprender ali as técnicas de guerra, aprender a toda a regência de de governabilidade, de se governar. Do outro período de 40 a 80 foi no período do deserto, onde ele aprendeu ali todas as coisas de dependência de Deus, e de 80 a 120, levando o povo a passar todo aquele período ali, o período que ele se afastou, de 40 a 80, que ele ficou na terra de Midian e aprendendo tudo a dependência de Deus, e depois colocando em prática no deserto, de 80 a 120. Quando nós temos aqui no parágrafo, Deus é o controlador invisível de toda a história de Israel e de todas as circunstâncias. Isto se vê em Êxodo 1. Embora o nome de Deus não seja sequer mencionado até o versículo 20, esta omissão não significa que o hebreu fosse irreligioso, mas em contraste conosco, ele percebia a mão de Deus em cada circunstância da vida, não simplesmente nos momentos mais cruciais em que Deus agia, no que chamamos de milagre. Nada está além de seu poder e controle, e nem mesmo a obstinação de Faraó, no capítulo 4, versículo 21 de Êxodo. Foi esta mesma convicção que levou os israelitas a considerar o Êxodo como o maior acontecimento da história e como o ato redentor de Deus em relação a Israel. Quando nós vemos aqui, o ato redentor de Deus na história do povo de Israel, os trazendo assim o povo para uma adoração genuína, para uma adoração ali diferenciada. E quando o clamor deles chegaram, Deus também já estava ali vendo que eles estavam tão arregados com a cultura do Egito, a cultura religiosa do Egito. Deus viu que chegou o momento crucial de libertá-los, porque senão eles esqueceriam de todos os medos daqueles acontecimentos que os patriarcas haviam assim falado aos seus corações.
Deus prevê com isso também e prepara o espaço necessário para realizar tudo aquilo que Ele prevê. O dicionário de Alex define a providência como condução divina dos eventos do mundo. E mais adiante, o próprio Deus como ato do universo. José foi vendido pelos seus irmãos, os levados, né? Todos conhecem a história de José bem. E naqueles propósitos, ao ser vendido, José interpreta os sonhos e chega a ser o governador do Egito. José foi o homem mais poderoso do Egito, abaixo de Faraó. Faraó, só na regência, só o nome. Mas José que governava, José que dava todas as ordens, abaixo de Faraó, tinha o controle de tudo. Ao controle na parte administrativa, na parte de regência, de guerra, de administração, José tinha o controle de tudo. Deus estabeleceu o seu servo, da sua linhagem, para estar ali naquele povo que, quando olhamos na arqueologia, na história secular, o Egito era uma poderosa nação, como nós temos hoje os Estados Unidos, hoje, em material bélico, material na cultura. Todas as nações de redor viam o Egito como aquela nação bem próspera, aquela nação que tinha ali o conhecimento da engenharia, o conhecimento da arquitetura, da agronomia. No Egito ali estavam os homens mais brilhantes em todo o redor das outras nações, uma nação poderosa. E Deus levou o povo de Israel para estar ali aprendendo, fazendo uma escola ali. Quando o povo sai do Egito, o povo do Egito, de Deus, ele já sai com uma cultura ali de plantação, uma cultura de guerra, tudo estabelecida com o povo. Porque eles ali foi uma escola naqueles 400 anos de opressão. Qual foi o propósito de Deus a dar os sonhos de José? Os sonhos de José foi a convicção que Deus tinha um alto propósito para a sua vida, e mais tarde esse sonho o sustentaria em seus longos dias de prova, né? Tudo nessa transição de Deus, na transição de Deus até chegar o nascimento de Moisés. O êxodo é para o Antigo Testamento o que a ressurreição é para o Novo Testamento, né? Quando nós vemos, né, aqui no Voltando à Apostila aqui de vocês, o êxodo tornou-se o evento central na experiência de Israel, ao ponto de ser cantado em muitos dos salmos. Quando nós lemos salmos, muitos salmos falam do que aconteceu no livro de Êxodo de uma forma cantada. Os salmos são uma forma de expressão cantada dos servos do Senhor. Davi, temos da família de Coé. Então, eles cantavam os salmos, né? Tudo aquilo que os patriarcas viviam, quando eles estavam nas suas festas, nas realizações, eles cantavam as maravilhas de Deus através dos salmos. Era uma forma de expressar e passar para as crianças o que Deus fez e faz, as maravilhas de Deus. Quando nós temos, né, o Salmo 136 aqui, quando fala as benignidades do Senhor dura para sempre, o salmista vai se repetindo: as benignidades do Senhor dura para sempre. O amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus se estende a gerações de gerações. Aí nós podemos ver, né, o favor de Deus através do povo. O grande valor do livro do Êxodo para o nosso tempo existe nisso. Não é somente o registro histórico de que Deus levou um povo distante de nós, no tempo, no espaço e na cultura da escravidão a outro povo. Também distante de nós no tempo, no espaço e na cultura. Né? O livro é uma peça de arqueologia, não é só uma peça de arqueologia cultural, narrando uma guerra e camponeses do passado. O grande valor do livro é mostrar que Deus age na história. Que Deus age na história, mostrando que nós temos esse Deus que operou no passado, continua operando no presente e irá continuar no futuro. Deus opera na história do povo. Isto é fundamental para a nossa fé como cristãos. Não cremos em conceito, mas em fatos, em algo que aconteceu. A vida cristã se baseia
um homem histórico, real e concreto, que dividiu a história de antes e depois dele. Nossa fé está enraizada na história e é real, e não incredice. O Êxodo não narra, isto em cada página. Deus está na história do povo. A figura de Moisés. Figura de Moisés. Moisés é da família de Levi. Êxodo capítulo 2, versículo 1 em diante nós temos: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma mulher, com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que este era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos, o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Até mesmo, quando nós vemos a história do nascimento de Moisés, tudo já estava nos propósitos de Deus, como Deus foi caminhando. Deus foi mostrando ali que a filha de Faraó se banhava no período da tarde, ela vinha para estar ali no rio Nilo, e tinha ali as suas servas que estavam ao redor. Deus foi orientando como colocar, para que ela possa estar visualizando aquele cestinho ali e pegasse a criança, né? Sua vida é dada como durante 120 anos, Deuteronômio capítulo 3, 34, versículo 7, e pode ser dividido em 3 períodos de 40 anos, como falei anteriormente, né? O primeiro período, 40 anos no Egito. Ele é o segundo filho de Arão e Joquebede, ambos da tribo de Levi. Recebeu sólida formação religiosa na casa dos pais, que acabam criando, mesmo tendo se desfeito dele. Recebeu sua formação intelectual, política, militar na corte de Faraó, o que habilitaram para desempenhar funções de líder político e militar. Os propósitos de Deus, né? Foi decretado, né, quando o Faraó viu que o povo de Israel estava se multiplicando muito, se tornando uma nação mais poderosa do que eles lançou um decreto que viesse matar todos os meninos a partir daquela data. E interessante, quando ele faz esse decreto, as parteiras judias eram mais espertas que as parteiras do Egito. Quando elas chegavam para ter, as crianças já haviam nascido e eram escondidas, né? Aí nós vemos ali Deus leva ele para ser adotado e depois já transporta Moisés de novo para a casa dos pais, para ele ter o quê? A cultura religiosa, os ensinamentos de Deus sobre a sua vida. Ele, naquele período de adolescência, juventude, ele está na casa dos pais aprendendo a religiosidade de um único Deus, de adorar um único Deus. E na sua juventude ele volta para o palácio, para estar aprendendo todas as regras do quê? Do povo egípcio, todo o costume, todas as formas militares, conhecimento. Até os 40 anos ele viveu sendo ali, que chegaria ao ponto de assumir o Egito, ser adotado como filho de Faraó, dava a ele o cargo de ser o próximo faraó. O próximo faraó. Mas Deus tinha outros propósitos na vida de Moisés e juntamente com o povo de Israel. Quando nós temos aqui o propósito do livro de Êxodo, né? O Senhor provê para o seu povo, redimindo tudo que ele necessitava espiritualmente. Os israelitas precisavam de uma revelação do caráter de Deus e da forma de conduta que ele exige. Ele lhes dá lei, mas também faz aliança com eles, estabelecendo uma relação incomparável
e fazendo o seu especial tesouro, fazendo do povo de Israel, né, uma propriedade peculiar, uma nação escolhida, uma nação qual estaria trazendo os propósitos dele para as demais nações. Os hebreus aprenderam ali a necessidade de purificação, de santidade, o meio de como sacrificar, fazer o sacrifício de adoração ao Senhor, e a necessidade de se aproximar mais de Deus através do culto de adoração. Deus redime o seu povo e o transforma em uma nação. Deus redime um povo cativo, um povo escravizado, numa poderosa nação. Quando nós vemos, né, a nação de Israel nos nossos dias atuais, quando olhamos no mapa, né, vemos uma nação pequenina, um país pequenino mesmo, né, que há pouco tempo que eles tiveram mesmo a sua independência de Estado. Hoje continua aquela briga ainda, de Israel, o Estado, mas vendo que a sabedoria dele na parte da medicina, na parte tecnológica. Israel é uma nação abençoada por Deus até os nossos dias atuais. Nós vemos ali o conhecimento deles. Quando vê todos aqueles povos ali fazendo aquelas guerras contra Israel, é uma coisa impressionante ver como eles têm a sabedoria. Há pouco tempo nós vimos, né, tantos foguetes. Eu sigo um judeu, que ele é um repórter, e ele mostra todos os pontos diários dos acontecimentos de Israel. Aqueles foguetes todos que eram lançados, mais de 1000 foguetes por dia, quase nenhum chegava ao solo de Israel, todos eram interceptados no espaço. Nós vemos com o poderio bélico que eles têm e da sabedoria que Deus deu ao povo judeu. Nós vemos, né, a potência que é uma nação rica, uma nação abençoada por Deus. Isso tudo desde os primórdios, quando Deus estabeleceu em Gênesis, lá há milhares de anos atrás, os propósitos de Deus, que faria dela uma grande nação, uma nação poderosa, e abençoaria aqueles que abençoassem a nação de Israel. Nós vemos, né, essa proximidade tão grande dos Estados Unidos com Israel. Os propósitos bíblicos, desde da formação de Abraão Lincoln, estudando a história de Israel, dos Estados Unidos, nós vemos, né, os presidentes que foram tementes a Deus sempre estiveram junto, porque ao estar ao lado de Israel, porque eles conhecem esse propósito, eles conhecem o versículo do capítulo 12 de Gênesis, de aquelas nações que estivessem junto com Israel seriam abençoadas, e as nações que se aproximam de Israel, as nações que abençoam Israel, são abençoadas por Deus. Essa promessa continua na nossa atualidade, continua nos dias atuais. As nações que tentam se levantar, aqueles que vierem contra ti serão aniquilados. Na história de Israel, quando você vê aquela guerra de 6 dias, várias nações cercaram ali do Oriente, Israel, em 6 dias, Israel conseguiu destruir aquelas 8 nações que estavam ali, que vieram lutar contra ele. Nossos dias atuais, nós vemos isso tudo ainda acontecer por a mão de Deus estendida sobre a nação de Israel. Voltando aqui para a nossa apostila, o segundo ponto da vida de Moisés, os 40 anos no deserto de Midian, Moisés ali constituiu uma família, casando com Zípora, filha de Jetro, também chamado de Ruel, o sacerdote. Êxodo capítulo 2, versículo 11, ao capítulo 3, versículo 1. Quanto à duplicidade de nomes, explica da seguinte maneira: Ruel significa amigo de Deus, ou pastor de Deus. Deus leva Moisés para estar se filiando através do casamento da filha de Jetro, para ele estar ali aprendendo o quê? Os ofícios de sacerdote.
Por isso que Moisés é um líder espiritual, um sacerdote, um líder militar, um estrategista, porque Deus preparou Moisés em todos os sentidos, desde o nascimento até a sua morte. Nós vemos ali como Deus operou na vida de Moisés, fazendo que ele tivesse vários períodos da vida dele para ser aquele homem o qual conduziu o povo dele no período de libertação. Em Gênesis capítulo 36, versículo 4, o mesmo nome aparece e é aplicado a um edomita, povo aparentado aos hebreus. Jefo parece ser um nome árabe, razoavelmente comum. Pode ser que o sogro de Moisés tivesse também uma espécie de dupla cidadania. Neste período nasceu a Moisés 2 filhos, Gerson e Ezer. Êxodo capítulo 8, versículo 1 a 4. E o terceiro ponto da vida de Moisés, dos 40 aos 120. O período em que mostra sua personalidade multifacetada, exibindo suas várias habilidades, mostrando como servo do Senhor, mostrando como profeta, mostrando como sacerdote, mostrando como juiz, mostrando ele como ensinador e mostrando como líder e legislador, né? Nós vemos ali Moisés, ele foi preparado em todos os sentidos da vida dele por ser um profeta, primeiro, servo do Senhor. A maior qualificação que o homem tem na vida, que é em primeiro lugar, é ser servo do Senhor, servo de Deus, porque as demais coisas que o homem adquire, dos conhecimentos, se não tiver em primeiro lugar ser um servo do Senhor, todas as outras coisas são aniquiladas na vida. Nós vemos, né, tantas pessoas com muitas diplomas, muitas sabedoria, mas que não tem conhecimento de Deus, que não tem temor de Deus. Nós vemos que essas pessoas não são nada. Mas como nós vemos um servo do Senhor com várias especificações na vida, várias qualificações na vida, nós vemos que aquela pessoa ali é abençoadíssima. Eu tenho até um dos candidatos está no nome para ser ministro tem um dos novos ministros, né? Eu estudei com o Dr. William Douglas, que é o juiz federal. Muitos aqui conhecem o Dr. William Douglas, ele tem aquele livro Como Passar em Concurso, ele faz várias palestras, nós fizemos seminário junto. Na época ele já era juiz, ele chegava até com o motorista particular, que o juiz federal tem que ter segurança e tudo, o cara ficava lá no estacionamento esperando, depois para levá-lo, tudo. Mas uma simplicidade de pessoa, é um homem inteligentíssimo mesmo, um homem com uma capacidade extraordinária, um homem servo do Senhor, qualifica. Nós vemos, né, a diferença, um homem muito qualificado, servo do Senhor, se torna humilde. Mas aqueles que têm várias qualificações, que não é servo do Senhor, nós vemos a arrogância. Semana passada, eu tive um embate com um dos homens mais ricos de Petrópolis. Eu conheço há anos, presto para ele. Mas tive que falar algo duro com ele. Porque ele se diz servo do Senhor, se diz coisa tal. Eu conheço há mais de 18 anos. Eu tive que falar umas coisas duras para ele. Ele está me dando lição de moral, Paulo? Não. Eu estou falando aquilo que Deus está mandando para falar com você. Porque horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Porque o seu dinheiro, você é um dos homens mais ricos de Petrópolis, mas o seu dinheiro não te dá autoridade nenhuma de você desprezar as pessoas. Ele escolhe com qualquer um, se tiver que xingar, se tiver que humilhar, ele humilha. O seu dinheiro não dá direito nenhum de humilhar ninguém. Falei que Deus foi me usando. Aí quando ele falou nessa parte, você está tentando me dar uma lição de moral. Eu sirvo o mesmo Deus para você, cara. Sério? Então minha oração vai ser continuando, que você tenha verdadeiramente um coração transformado, um coração quebrantado, e seja verdadeiramente transformado por Deus. Porque do jeito que você está indo, ele ficou quieto só ouvindo. Temos que ter autoridade de Deus. A autoridade de Deus pode ser a pessoa mais rica que for. Tem que ouvir. Nós não podemos ser medrosos.
Quando Deus nos coloca para falar, temos que falar, temos que falar. Falou, mas eu gosto de trabalhar com você, mas eu estou te falando que Deus está mandando te falar. Pronto, acabou, encerrou o assunto. E aí depois a secretária dele me ligou, Cláudio, é só oração. Eu estava ouvindo ali, tem que falar, porque se a pessoa não tiver Deus em primeiro lugar, as pessoas estão sendo enganadas, enganando a si próprio, pensando que tem. Mas ele falou, mas eu sou eu, o mesmo Deus que você. A gente vê que não tem transformação, um homem que fuma, um homem que só anda atrás, com família atrás de outras mulheres. E aí a gente vê que não tem, não, ele está sendo enganado. Quando Deus fala para falar, tem que falar. E Moisés foi um homem extraordinário, um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que foi exclusivo. Nós vemos, né? No início ele assassinou, mas depois nós vemos que Moisés, quando nós vamos falar que Moisés era um homem manso, mais do que todos os homens da terra. Em Números vai já falar isso, o livro de Números já vai falar que Moisés teve o quê? Uma transformação daquele homem exclusivo que chegou a cometer um assassinato, agora já é um homem completamente transformado. No livro de Números nós já vemos, né, a transformação de Moisés ao ponto de ser relatado que foi um dos homens mais mansos da face da terra. Transformação. Se o homem não tiver transformação, nada acontece. Deus não opera na vida da pessoa. Aquele homem que foi explosivo lá na sua juventude, hoje já se torna aquele legislador manso, temente, passivo. Quando o faraó se explodia com ele, Moisés só falava a palavra de Deus. Moisés, né, ainda era pesadinho com seu irmão. Quem falava, interpretava, era gago. Seu irmão falava as coisas. Moisés se aquietava, a mansidão imperou na vida de Moisés. A geografia que serviu a Fernando Magalhães para dar volta ao mundo estava baseada nas duas egípcios. Né? Até mesmo, né, nós vemos, né, a cultura atual, né, as pessoas que esse homem aqui, Fernando Magalhães, para lhe dar a volta ao mundo, ele pegou toda aquela cultura egípcia ali, porque os egípcios eram um povo, ainda continua sendo uma cultura muito altíssima, né? Quando nós vemos nas construções dele aqueles palácios, aquelas pirâmides, sem nenhuma ferramenta, sem nenhuma uma palhação de pedra, como transportar pedra naquelas alturas. Nós vemos, né, a engenharia que eles tinham na época. Os conhecimentos astronômicos também eram ainda ensinados pelos mestres egípcios. A matemática tinha sido assunto cultivado primorosamente, e com razão diz Heródoto que os gregos aprenderam a contar com os egípcios, ou que as ciências gregas vieram do Nilo. A Grécia foi primitivamente colonizada pelos egípcios e para lá foram levados os primitivos conhecimentos científicos. Também eles inventaram o calendário em 3.000 anos antes de Cristo. Né? Nós vemos, né, como era a capacidade, né, geográfica, a capacidade de agricultura, a capacidade de engenharia, de física, de medicina. Tudo estava ali concentrado no Egito, tudo ali onde tinha a medicina era altíssima, ali onde o conhecimento da medicina, tudo estava concentrado ali no Egito. E Deus leva o quê? O povo dele para aquele local, para que o povo dele viesse estar ali fazendo uma escola. Moisés foi educado, portanto, no melhor nível cultural possível da sua época. A ideia de ter sido ele um beduíno fanático ou enlouquecido conduziu um punhado de despreparados pelo deserto é uma ideia que não corresponde aos fatos históricos. Declarar isso é ignorância histórica ou má fé. Deve-se levar em conta que Deus também lapidou Moisés. No início, vemos-lo como um homem violento, né? Como eu falei anteriormente, que assassinou um egípcio, obrigando a fugir para salvar sua própria vida. Mais tarde, no número 12, nós lemos, né? Moisés era um homem manso
de tal forma que foi considerado um dos homens mais mansos da face da terra. Uma pessoa que viveu com Deus, que seja um líder autêntico, tendo comunhão com Deus, terá um temperamento também mudado, né? Uma pessoa que é transformada por Deus, ela tem sua vida mudada por completo, né? Por completo. Temperamento, a forma de pensar, a forma de agir, tudo Deus transforma, né? Mas infelizmente tem pessoas ainda, né, que tem um temperamento ainda não transformado, ainda se gaba com isso, ainda se gaba com o velho homem. Fala na cara do Senhor, mas deixa eu pisar no meu carro só, como é que eu explodo? Não pode me tocar, senão eu... Tem gente ainda que se gaba com essas coisas, né? Deus precisa mudar completamente, deixar que Deus venha mudar completamente, né? Deve falar que é impossível entender que crentes que não mudam, nunca, e ainda se orgulham disso, né? São, conforme o apóstolo Paulo fala, né? Que são os meninos na fé ainda, continua só meninos na fé, não tem crescimento, continua anos e anos na casa do Senhor, e ainda meninos na fé, não tem transformação. E Moisés, ele foi lapidado, Moisés foi transformado. Assim, qualquer um de nós que permite que o Espírito Santo venha agir, ele faz mudança. Mas se resistirmos à ação do Espírito Santo, nunca haverá mudança na vida do homem. Este episódio também nos alerta para outra questão atual. Quando Moisés optou pela violência na busca de libertação, tudo que conseguiu foi uma ameaça de morte. Quando entendeu que a libertação viria de Deus, ela se concretizou. Vivemos uma época em que se faz apologia à violência. Um conceito marxista diz que a guerra é a parteira da história. Não, a guerra não é a parteira, é a coveira da história. E afirmar isso significa pregar o imobilismo social. Moisés se engajou na luta pela libertação, mas com orientação divina e sob os princípios divinos. Se cremos realmente na Bíblia, precisamos aceitar seus princípios. Devemos lutar pela transformação social, mas não a violência. Nunca foi o caminho. Moisés entendeu isto e colocando a sua prática na sua vida diária. Quando nós lemos, né, o princípio de Êxodo, como foi Deus introduzindo a paz. E como está o trabalho de vocês? Para entregar semana que vem? Dilúvio e Dilúvio, arca ou dilúvio? Arco de dilúvio. Tá? Que eu já vou pedir mais um, tá? Sobre a Páscoa. Sobre a Páscoa. Tá? Por isso vocês precisam estar estudando bem o livro de Gênesis todo. Já estamos no livro de Êxodo, estudando bem a palavra de Deus, se aplicando. Tá? Eu quero pedir também que vocês façam também um trabalho sobre a Páscoa, já para o terceiro domingo. Tá? É bem simples que vocês vão estudar, senão nós vamos ganhando tempo, no sentido de estar, se eu for falar ponto por ponto, temos que estar avançando. Lembra que vem o dilúvio. O dilúvio, a arca e o dilúvio. No outro domingo a Páscoa. A Páscoa, tá? Porque temos que avançar, senão vamos ficar com a matéria. Eu quero, na próxima aula, já conversar com vocês sobre a parte da libertação e da Páscoa, como Deus introduziu a Páscoa e os mandamentos, os 10 mandamentos ali. Cada ponto dos 10 mandamentos e das pragas, como Deus operou através de cada praga. Que é fantástico quando nós lemos o propósito de Deus em atuar em cada praga que ele lançou no Egito. Tinha um significado que no Egito era regido por vários deuses, e como o faraó como um deus maior, que eles consideravam o faraó como um deus ali vivo, presente, que eles não têm eles tinham o faraó como um deus ali, o deus sol, o que regia todo.
que dava vida, que fazia tudo. E quando nós vemos, né, que cada praga Deus foi ali aniquilando, mostrando que o Deus dos quais eles serviam, nada podiam fazer. Aí nós vamos estar assim falando também sobre as pragas, das 10 pragas que Deus lançou, e falar um pouco da Páscoa. Voltando aqui para o livro Pentateuco. Tem dia 18. Dia 11 tem no calendário dia 11, né? A próxima Dia 11, isso. Daqui a pouco já estamos chegando em dezembro, hein? Os dias estão sendo abreviados conforme a Bíblia fala que é. Ontem mesmo nós estávamos dia 1º de janeiro, já estamos já em julho. Isso, dia 11 e dia 18, tá? Eu até estava conversando com o Leandro esse dia, o esposo dela, da Heloísa, ele faz seminário lá. Meu pastor, estou cheio de reserva para fazer, estou cheio de trabalho para fazer. Cara, o professor chegou na aula, já dá um trabalho para fazer. Eu falei, é isso aí, meu irmão. Por que você faz de meia-noite às 6? Até eu, né, brincando com ele, né, que ele fez o instituto, nós ficávamos aqui. Seminário, você tem mesmo, foi um período de bacharel de 4 anos, o professor chega com um livro assim hoje, assim, ó. Tá que seja esse resumo na próxima aula, do livro todo. Vocês têm que estar fazendo, o amigo Rocha aí, um amigo de 30 e poucos anos aí do Evangelho. Amém. Bom dia. Isso aqui foi um dos que, quando eu me converti, foi um dos que estava ali, ó. Amém. Segurando a minha mão ali para caminhar junto. Amém. Amém. E tinha um grupo chamado Vice, de estar assim apoiando os novos, estava ali conduzindo os novos, não deixando os novos se desgarrar. É isso aí. É muito bom tê-la aqui conosco, tá, meu irmão? É quando nós vemos, né, Deus operando através do povo de Israel, nós vemos, né, que Deus foi operando, fazendo maravilhas, abençoando a nação em todos os pontos da sua vida, abençoando, mostrando ali, quando ela estabeleceu os 10 mandamentos e tudo, Deus já ia lá no deserto, Deus foi mostrando ali suas práticas, os quais eles deveriam assim seguir, as ordenanças, que eles deveriam assim, seguindo ponto a ponto a risca, e Deus foi mostrando em cada detalhe, que se vocês fizerem, vocês serão abençoados. Se vocês praticarem, vocês terão a minha mão estendida, vocês terão. Esse relógio está parado ali, ó. Diz o zelador depois colocar a pilha dele. Está funcionando. 9h30, né? Meus amados, é que eu preciso estar resolvendo algumas questões lá na tesouraria. Eu deixaria que vocês estivessem hoje estudando mais um pouquinho a postura de vocês aqui. Eu vou pedir o pastor Bruno para estar iniciando a aula dele com vocês mais cedo um pouco, tá? Porque eu preciso estar resolvendo algumas questões administrativas lá na tesouraria, tá? Então eu vou pedir o pastor Bruno que pudesse estar assim, vindo para cá. Hoje eu tive que correr um pouco, porque surgiu algumas coisas que precisamos estar assim acertando. O pastor Bruno está aí, né? Vou falar com ele ali. Tá? Com licença, tá? Surgiu mais emergência, eu tenho que ir.
Cláudio ele entra hoje na aula de Velho Testamento, falando sobre a saída do Egito, né, a peregrinação, Moisés. Ele teve que sair um pouquinho mais cedo para resolver algumas coisas da igreja. Mas só um detalhe que eu queria comentar com vocês em relação ao Êxodo, que eu acho muito relevante, é que aqui no curso a gente não tem tempo de se aprofundar em determinados assuntos. Mas existem matérias, por exemplo, como a arqueologia bíblica, que ela pesquisa através de escavações, né, busca relatos para chegar às narrativas bíblicas, né, aquilo que a Bíblia declara. E em relação ao Êxodo, fazendo escavações, por exemplo, eles descobriram em Avares, né, porque o antigo Egito ele ficava situado numa região que era chamada de Avares. Até essa novela que teve agora recentemente da Record, né, que fala sobre os 10 mandamentos, eles citam o nome dessa cidade. E em escavações eles descobriram, né, debaixo de alguns metros de areia, uma cidade imensa, com o nome de Avares. E encontraram um anel com o nome de José. E aí, o José não era um nome comum no Egito, mas nós sabemos que José, no período do Êxodo, né, aliás, 400 anos antes de Moisés, 400 anos antes do Êxodo, ele foi governador do Egito e ele teve o reconhecimento como aquele que era o segundo depois de Faraó. Então, eles encontraram, né, porque as autoridades da época usavam seus anéis para selar, como reconhecimento. Então, encontraram esse anel com o nome de José. Mas uma das coisas mais interessantes na arqueologia bíblica, que busca, né, esses fatos, objetos enterrados, foi que o seguinte, a narrativa bíblica fala no Êxodo que o povo saiu do Egito e que os egípcios eles ficaram tão atordoados com as pragas que eles deram presente para o povo. Eles deram ouro, deram prata, que inclusive serviu depois para construir o tabernáculo, né? Todo aquele ouro que foi os egípcios deram espadas também. E o que acontece? Vamos analisar aqui o Êxodo da perspectiva da época. O Egito era a nação mais poderosa do mundo. Então, por exemplo, o que você tem quando existe uma nação poderosa, uma nação próspera? Povos de todas as regiões, eles vão migrando para aquele país. Hoje, por exemplo, né, nós temos a Europa, Estados Unidos, e é o sonho de consumo de muita gente morar nesses países. Então, o Egito, digamos assim, na época, era um local onde as pessoas iam para lá, para poder, né, se estabelecer. Nós tivemos aquele período da seca, onde José foi usado por Deus, né, durante aqueles 7 períodos de seca, para poder não permitir que o Egito, que o mundo morresse de fome. Então, muita gente migrou para o Egito nesse período, inclusive os descendentes, né, de Abraão, Isaac, Jacó, o povo judeu, que depois veio se tornar escravo. Então, quando a gente chega no período do Êxodo, 400 anos depois, que o povo já havia crescido, não havia só o povo de Israel naquelas terras do Egito. Haviam também outros povos, e aí que entra um detalhe muito interessante. Ali, nós falamos aqui no Novo Testamento sobre Alexandria, né, que ficava ali no Egito, e que era uma rota comercial ali para aquela região da Palestina, um pedaço ali da Europa. Então, os egípcios, eles encontraram manuscritos dizendo que eles consideravam uma outra civilização tão evoluída como a deles, que era a civilização minoana, que fica ali nas regiões ali da Grécia. E essa civilização, eles tinham uma ligação comercial com o Egito já nos tempos de Moisés, através da navegação ali no Mediterrâneo. Então, veja bem o que aconteceu no Egito na época das pragas. Imaginem uma potência mundial sendo duramente castigada. Imagina se hoje, por exemplo, joga uma bomba atômica nos Estados Unidos. O que vai acontecer com os brasileiros que estão lá? Vai todo mundo vir correndo de volta para o Brasil. Então, quando o Egito foi ferido com as pragas, foi algo assim tão catastrófico que, além do povo de Israel ter saído de lá, outros povos que habitavam também voltaram para os seus lugares de origem. E aí que entra a civilização minoana. Por quê? Escavações recentes mostraram que pessoas que viveram no Egito, eles saíram do Egito em um determinado período da história e voltaram para essa cidade.
E nessa cidade encontraram espadas egípcias, encontraram tabuletas com relato do Êxodo, e nessas tabuletas aparece exatamente, entalhado em pedras, né, porque era como as coisas eram escritas naquela época, entalhado em pedras, a figura de um homem com um cajado na mão, um outro homem numa carruagem, que seria o faraó, e ondas de água como se estivessem cobrindo ele. Então, o que aconteceu com os 1000 anos que viviam no Egito na época das pragas? A gente só conhece pelo relato bíblico a saída do povo em direção à terra prometida, porque é o que interessa para nós. Deus não ia colocar a saída de outros povos para o mundo. Então, o relato bíblico fala só da saída dos judeus, do povo dele, do Egito. Mas outros povos também saíram. E esses povos, né, que tinham um intercâmbio, que era a civilização minoana com o Egito, eles pegaram os seus barcos ou foram a pé e voltaram para a Europa. E lá, eles levaram com ele aquilo que eles tiveram no Egito durante todos aqueles anos, né, que suas famílias conquistaram, espadas egípcias. E essa história do êxodo dos judeus, das pragas, do mar se abrindo, eles levaram com eles também essa história. Eles entalharam isso em pedras, eles relataram esse fato. E aí, quando começaram a escavar essa cidade, descobriram vários artefatos que comprovam o êxodo. E só que no Egito, né, isso daí é tratado com muito, digamos assim, cuidado. Inclusive, quando se vai no Egito fazer qualquer escavação que se fala em relação aos judeus, fica muito difícil, porque eles não querem, né, digamos assim, dar crédito para os judeus, né? São nações inimigas. Então, quando se fala em escavações, quando se fala assim, principalmente no Êxodo, no Faraó, é difícil conseguir qualquer coisa no Egito. Então, no Egito, não se consegue fazer um trabalho de arqueologia assim, eles não deixam divulgar muitas coisas. Mas nessa cidade, na Europa, eles conseguiram encontrar fortes evidências, né, claras do êxodo bíblico. E uma equipe conseguiu, no Museu do Cairo, no Egito, encontrar uma múmia com o nome de Ahmose. Ahmose significa irmão de Moisés. Quer dizer, Moisés também não era um nome comum naquela época. Então, provavelmente, aquela múmia que encontraram foi, né, um dos príncipes do Egito que foram criados com Moisés. Daí o nome, né, irmão Ahmose, irmão de Moisés, um dos faraós do Egito. Quer dizer, então, é uma matéria bem interessante, né? Da gente estar, depois, se vocês quiserem estar pesquisando, geografia bíblica, arqueologia bíblica, vai fornecer muitas informações referente a esse período aí, todo o período bíblico, né, inclusive do Êxodo. Então, era isso que eu queria comentar com vocês. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Não? Então, vamos para o nosso café da manhã, beleza? E daqui a 15 minutos a gente volta para, na continuação, e aí com a matéria do Novo Testamento, tá joia? Temos aí o nosso querido irmão Paulo, que esteve conosco aqui no ano passado, está aqui assistindo a aula com a gente de novo. Temos o Rocha aí também, que de vez em quando em algumas aulas vai estar aí com a gente, um grande amigo, conhecido já de muito tempo. E reiniciou também o Alan e a Isabel, que ano passado não puderam concluir o curso, mas estão aí com a gente de novo, beleza? Só apresentando a vocês aí o pessoal que está chegando agora. Que divindade.